Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso M7 Podcast aqui no canal da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 e, como sempre, uma honra, um prazer muito grande tê-los aqui novamente conosco. Antes dos recados iniciais e também de apresentar a nossa nobre convidada, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, acionar o sininho de notificações e também compartilhar o vídeo se realmente fizer sentido para vocês e para as pessoas às quais vocês vão compartilhar. No link da descrição, você fica por dentro de todo o portfólio da M7 Consultoria, da Mindset, de nossos projetos e também sobre os próximos convidados dos nossos podcasts. Então não marque bobeira e veja no link da descrição deste vídeo. Vamos aos nossos patrocinadores que nos ajudam a manter este podcast. Além de clientes, são parceiros aqui da M7 Consultoria e também do nosso podcast. Cuidar da saúde, tanto física, mental e espiritual, é muito importante nos dias de hoje. Na verdade, sempre foi. E para ajudar a manter esse cuidado físico, uma boa massagem sempre é bem-vinda e muitas vezes até necessária. A Heumann Massoterapia é uma empresa que cuida do seu corpo através dessas massagens, exclusivamente direcionadas. Para relaxar, eliminar dores ou para estética, a massagem sempre pode estar presente em nossas vidas. Aproveite o cupom de desconto M7 Massagem e tem até 15% de desconto em todo o catálogo da empresa. Você está à procura de excelência em estética automotiva? Procurando um profissional para cuidar do seu veículo? Quer conhecer uma empresa especializada em veículos nacionais e importados e que é referência em tratamento automotivo premium? Prestando serviços em veículos terrestres, aeronáuticos e embarcações? Um conceito em tratamento estético. Venha para Lorenzo Stylicar. Faça seu carro brilhar hoje, brilhar para o futuro. Seu carro, seu estilo. Conheça os serviços oferecidos pela Lorenzo Stylicar: polimento, cristalização, vitrificação, cristalização de pinturas, lavagens técnicas, detalhamento de chassi, restauração e personalização de faróis. Aproveite o cupom de desconto M7 Stylecar e tenha até 20% de desconto em todo o catálogo da empresa. A melhor roupa fitness é aquela que te deixa feliz e confortável. Depois de experimentar as roupas da Porfírio Moda Fitness, você nunca mais vai querer treinar de qualquer jeito. Treinar com estilo é outra coisa. Mais que uma roupa, estilo, conforto e segurança para treinar. Aproveite o cupom de desconto da M7 Moda Fitness e tenha até 20% de desconto em todo o catálogo da empresa. Quer experimentar a melhor cachaça do Brasil, feita de forma justa e perfeita, uma cachaça registrada no MAPA? O que é o MAPA? Ministério de Agricultura e Pecuária, com fórmula certificada e aprovada? Então você tem que experimentar a cachaça 133, a cachaça da fraternidade, envelhecidas em barris de carvalho europeus por no mínimo um ano. Um diferencial da cachaça 133 que, além do envelhecimento, é adicionado um blend especial, deixando a cachaça com um sabor único, um sabor incomparável que vai agradar o seu paladar. Aproveite o cupom de desconto da M7 Cachaça 133 e tenha até 33% de desconto em todo o catálogo da empresa. Quem conhece, entende. Roberto Ofá Sindegi é terapeuta holístico com mais de 40 formações na área, sendo sacerdote de Umbanda e Candomblé. Além disso, é oraculista, com especialização em diversos oráculos, entre numerologia, astrologia, jogo de búzios, tarô e baralho cigano. Conheça as vibrações do seu nome, melhore sua assinatura para atrair boa sorte. Descubra seus orixás regentes, respostas e soluções para a sua vida espiritual, amorosa e financeira. Os valores de troca de energia são bastante populares e acessíveis para todos. Entre em contato, agende um horário e melhore sua vida, melhore seu destino. Aproveite o cupom de desconto M7 Terapia Holística e tenha 25% de desconto em todo o catálogo da empresa. Sem mais delongas, a minha convidada de hoje é especialista em recursos humanos com foco em folha de pagamento, atuando em todos os subsistemas de RH há 20 anos. Fernanda Gomes, seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Cris. Eu estou muito feliz em estar aqui, agradeço pelo convite.
para poder falar um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que do papel do recursos humanos hoje nas empresas. Bem bacana, acho que vai ser um papo bem bacana. Perfeito, Fernanda, com certeza. Fernanda, conte um pouco para nós como começou a sua vida profissional, se você já tinha esse objetivo de trabalhar onde você trabalha, nós vamos falar muito Sim, sobre o sim. RH, como começou a sua vida profissional? Na verdade, eu comecei com 18 anos, né? Então, eu trabalhei numa empresa terceirizada, né? Então, essa empresa, ela terceirizava a recepção, Perfeito. portaria, segurança, e eu fui contratada para cobrir as pessoas que saíssem de licença maternidade ou falta, algum afastamento, enfim, na recepção. Tá ok. Eu fiquei lá durante uns 6 anos e conheci várias empresas, né? E aí eu fiquei em uma que eles gostaram muito de mim, fui para cobrir uma licença maternidade que chama Tribanco, que é um banco de investimento rural. Perfeito. E aí eu era da recepção, só que como não tinha muita coisa para fazer, eu ajudava as outras áreas, né? E aí eu comecei a ter o meu primeiro contato com o departamento pessoal, que eu comecei a ajudar. E aí eu falei, bom, já estou aqui há 5 anos, então eu preciso me movimentar. Aí eu saí de lá e fui trabalhar na Cris Cintos de Segurança, que faz cinto de segurança, que é uma metalúrgica, um ramo totalmente Ah, ok. diferente, né? E lá eu comecei a trabalhar no ambulatório, que tinha uma ligação com o departamento pessoal também, né? E aí foi que Perfeito. comecei a me apaixonar mais ainda. Fiquei na Cris Cintos durante uns 4 anos, e aí eu saí de lá e fui para Brookfield, que é uma administradora de shopping centers, né? E lá eu fiquei durante uns 5 anos. Então, lá foi quando eu comecei a fazer minha faculdade de recursos humanos e entrei como estagiária de RH, que era o que eu sempre quis. E lá eu comecei a fazer minha carreira. Entrei como estagiária, fui efetivada como assistente, virei analista, né? E é engraçado que na nossa época lá atrás, né, 15, 20 anos atrás, estagiário era escraviário, né? É, Fazia, realmente. mexia em arquivo, mexia em papel, Sim. tudo que era ruim dava para o estagiário fazer, né? E aí eu fiquei lá durante uns 5 anos, mais ou menos. E aí eu falei, bom, tá na hora de mudar, né? E aí eu saí da Brookfield e fui trabalhar no grupo Iguatemi, né? No Perfeito. Iguatemi foi uma experiência sensacional, né? E eu sempre no recursos humanos, né? Sempre no departamento pessoal. Lá foi uma experiência muito boa, né? E eu gosto do cálculo. Eu gosto de pegar uma folha de pagamento, de fazer o cálculo, de ajudar um colaborador a entender o que ele está recebendo, por que ele está tendo esse desconto. Eu fiquei lá durante uns 6 anos, fiquei no shopping e fiquei na holding, que é a administradora de shopping centers do Iguatemi. Ok. E aí, saindo de lá, eu falei, bom, eu preciso mudar, né? Que a gente tem que sempre reinventar. E aí eu fui trabalhar na Óticas Carol, né? E na Óticas Carol também foi uma experiência incrível, porque eu passei por 2 fusões. E nessas 2 fusões, que onde eu trabalhava foi comprado pela Luxótica, depois foi comprado pela Essilor, eu permaneci, né? E lá eu também Entendi. pude fazer uma carreira lá dentro e saí de lá e falei, bom, agora tá na hora também de mudar. E fui para Pancari, que é onde eu tô hoje. Vai fazer 1 ano que eu tô na Pancari, né? Sim, atualmente. Atualmente, eu tô lá, vai fazer 1 ano, que é um ramo totalmente diferente, né? Então, eu saio do varejo e eu vou para uma seguradora, né? E é o que eu acho, né? Eu tenho as minhas habilidades técnicas, né? De recursos humanos, mas quando você entra numa empresa, você tem que conhecer o ramo daquela empresa. Sim. Você tem que entender o que ela faz, né? Então, eu tô há 1 ano, mas eu ainda tô conhecendo muito do seguro, né? Que lá eles fazem seguro, é especializado em frota, é especializado em seguro de carga de caminhão, né? Então é um ramo totalmente diferente do que eu tinha antes, Você já havia trabalhado, que né? eu já havia trabalhado exatamente. Fernanda, então você nos mostrou essa linha do tempo, bastante experiência, Sim, né, sim, profissional. O seu primeiro emprego, então, só para recapitular, tá. como você nos disse aqui, a sua primeira profissão foi de recepcionista. Recepcionista, exatamente. Mas você já tinha um foco, já tinha o objetivo de trabalhar no RH, que Na antigamente era o DP, o Departamento Pessoal? Exatamente que a gente vai chegar nesse ponto, né? Perfeito. Eu não tinha um foco ainda, porque eu tinha 18 anos, então eu estava começando, eu falava, o que eu quero fazer? Só que, como eu era recepcionista, eu ajudava o pessoal do departamento pessoal. Foi aí que eu Tinha um comecei a contato. ter o contato com o departamento pessoal e pensei, bom, acho que é isso que eu quero para mim, Entendi. né? Então eu falei, bom, meu foco é departamento pessoal. O que te atraiu no antigo Departamento Pessoal? Hoje em dia não é chamado mais assim. Não, antigamente eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas, eu gosto de conversar, né? Eu Bacana. gosto de falar. Antigamente era departamento pessoal, por quê? Pagava.
né? Você simplesmente pagava o salário, você pagava benefícios. Hoje em dia é recursos humanos, é cuidar dos colaboradores, é você ter uma visão do seu colaborador, Entendi. né? Que Então, houve essa antigamente não mudança. tinha, houve essa mudança. Então, no decorrer desses anos, houve essa mudança, né? Então, o papel dos recursos humanos hoje é ele ter um olhar mais crítico para o seu colaborador, né? E também auxiliar, no caso, como você disse, o próprio nome já diz, na nomenclatura, recursos humanos, tratar Recursos com humanos, pessoas, né? exatamente. E qual é, vamos dizer assim, o objetivo, numa maneira mais ampla, dos recursos humanos? Porque, geralmente, né, nas empresas, né, todos nós já passamos por isso, né? A culpa é sempre do RH. O RH ele Exatamente. não O RH não... providenciou, o RH falhou. Exatamente, exatamente. Eu justamente estava É sempre ansioso assim. para fazer essa pergunta para Sim, você, sim. Fernanda. Hoje em dia, eu participo de vários fóruns, vários bate-papos, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Bacana. E são fóruns muito bacanas porque a gente acaba compartilhando, a gente acaba trocando experiências com outras empresas, Isso é né? importante, O que você importante. pratica aqui, você pratica ali, enfim. O Recursos Humanos hoje, ele paga, né? Ele tem que pagar, ele paga o benefício, ele paga o salário, mas ele tem uma função que hoje em dia ele vai muito mais além, né? Entendi. Então, até um fórum que eu participei tem uns 15 dias, que a pergunta foi: qual que é a tendência do Recursos Humanos? O que vai ser do Recursos Humanos? E aí foi falado 3 temas, foi abordado 3 temas: home office, Sim. trabalho home office, tecnologia e saúde mental, né? E aí eu vou só resumir um pouquinho de cada um, tá? À vontade. Home office, a pandemia ela veio, ela trouxe muitas perdas, ela trouxe assim muita coisa ruim. Sim. Mas ao mesmo tempo, ela trouxe experiências que se não fosse a pandemia nós não estaríamos vivendo hoje, né? Sim, com Reuniões certeza. online, home office, o trabalho híbrido e muitas coisas que a gente consegue fazer remoto que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer, né? E foi falado muito do home office e do híbrido. Por quê? Quando um candidato ele vai se candidatar para uma vaga, já é um ponto que ele olha. É home office? É presencial? É híbrido, né? Mas eu trabalho numa empresa, que é a Pancari, que ela está no mercado há 65 anos. E quando eu comecei a trabalhar lá e quando eu comecei a entender o ramo, a conhecer as pessoas, né? Eu via pessoas que estavam lá já aposentadas há 40, 45 anos trabalhando. E quando você vai aplicar dentro da sua empresa um home office ou um híbrido, você tem que conhecer o seu público, né? Sim, claro. Lá, por exemplo, a gente trabalha de segunda a quinta. E de sexta é home office. Home office. Né? Por quê? As pessoas mais jovens, né, eles querem totalmente home office. As pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas de idade, as pessoas mais antigas de trabalho, eles gostam de ir para o escritório. Sim. Né? Então, às vezes, não adianta você praticar na sua empresa o que está acontecendo no mercado. Um dos papéis do RH é conhecer o seu público. Porque o que faz numa empresa, às vezes você vai fazer na sua não adianta, né? Entendi. Então, o que foi muito falado nesse fórum das tendências é o home office. Foi falado também da tecnologia e da inteligência artificial, que ela veio assim, que ela tá... Ao mesmo tempo que ela é boa, ela tem um lado ruim, Já né? é uma realidade, né? É uma realidade. Há 15 anos atrás, a gente jamais imaginava que um robô ia fazer uma triagem de currículo para você. Ah, já tem essa Já modalidade? tem essa modalidade, já tem essa ferramenta. Caramba. Então, você coloca lá os requisitos que você quer para aquela vaga e ele vai triar os currículos para você, né? Caramba. Então, a inteligência artificial, ela tá forte no recursos humanos também. E quando um candidato ele é aprovado, antigamente, né, há 10, 15, até 5 anos atrás, o que você fazia? Você imprimia os documentos, tirava xerox de tudo e você levava na empresa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, é tudo... O próprio candidato, quando é aprovado, ele entra no sistema e ele imputa todos os documentos lá, né? Que evolução. Então, foi uma evolução que a gente não imaginava. Então, é a inteligência artificial que veio para dominar, né? Sim, com certeza. E antigamente era malote, né? Igual eu falei, no meu tempo de escraviária, era muitos papéis que eu tinha que organizar por ordem alfabética e colocar nos arquivos e guardar. Hoje em dia, não, é tudo digital, assinatura digital, Sim, né? também. E aí, também, a inteligência artificial, ela veio, ela tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo ela gera uma preocupação. Por quê? É uma circulação de dados muito grande, né? Então, você tem que tomar cuidado. Quem que vai ter acesso a esses dados? Por onde esses dados vão passar, né? Então, Entendi. foi falado muito isso no fórum também.
sobre a inteligência artificial e sobre a tecnologia que está vindo com tudo. E um terceiro ponto que foi falado é a saúde mental, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar nisso. Hoje em dia, como que eu posso dizer, um desafio do RH, né? É cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, porque a gente vê gente com depressão, tudo é doença relacionada ao trabalho, então o RH ele tem um papel muito fundamental, né? Isso é importante, Em né? cuidar do colaborador, da saúde mental. E mais ainda, Cris, eu te falo, a gente olha que o recursos humanos ele tem que cuidar das pessoas, dos colaboradores, ok? Mas, ao mesmo tempo, o recursos humanos ele tem que criar líderes que Exato. tenham inteligência emocional para cuidar de outras pessoas. Então, a gente joga um pouquinho dessa responsabilidade de cuidar para os líderes e para os gestores. Bacana, isso Entendeu? é bom. Isso é bom. É um dos desafios, né? Fernanda, são muitas perguntas que eu Não, tenho para você, tá? Sim, Só estou tentando traçar uma linha aqui do sim, tempo, sim. esse chamado, digamos assim, né, Exatamente. da sua competência para o departamento pessoal, o antigo departamento pessoal, para recursos humanos. E como que funciona para você trabalhar no recursos humanos? É uma faculdade, é um curso técnico? Qual é a diferença, você como especialista hoje, né, com mais de 20 anos aí Sim, sim. de experiência, qual a diferença do RH hoje e do RH antigamente? É uma escola, é um curso profissionalizante, é uma faculdade? Como que eu faço para adentrar este mundo dos recursos humanos? Tá, então, eu fiz faculdade de recursos humanos, Perfeito. só que muita coisa mudou de lá para cá, né? Veio a reforma trabalhista, veio o e-social que tá com tudo aí, que se puder eu vou explicar um pouquinho À também. vontade, à vontade. A gente tem que sempre estar se atualizando. Então, assim, eu fiz uma faculdade de recursos humanos, mas eu tenho vários cursos que eu fiz ao longo desse tempo, né? Eu fiz Perfeito. curso de atualização, então, pelo menos a cada 2 anos eu procuro fazer um curso de atualização, né? E hoje em dia, Cris, tá muito fácil você conseguir se desenvolver em alguma coisa, porque tem muitos cursos gratuitos, né? Também é verdade. Então, para você, se você quiser hoje ingressar numa carreira de recursos humanos, a primeira coisa, gostar de pessoas, Sim. né? Você tem que gostar de pessoas. E segunda coisa é estar sempre inovando. Você tem que ver porque tá aí, ó, sempre várias atualizações, então você tem que se atualizar de acordo com o mercado, porque se você não se atualiza, você fica para trás. Né? E aquilo, participar de fóruns, participar de rodas de conversa, trocar experiências e se especializar, né? Essa é a dica que eu dou para quem quer entrar nesse mercado de recursos humanos. E no caso, Fernanda, você até citou a evolução, né, do papel Sim, para o digital. E quais seriam as outras mudanças? Por exemplo, dessa parte documental hoje é feita online, né? É sim, feita digitalmente. sim, Antigamente era o papel, né? sim. Quais as outras mudanças que você vê, que você pode nos dizer que teve durante o ano? Você disse essa questão da preocupação com a pessoa, ela sempre teve? Ou hoje está mais interiorizada pela evolução que teve? Eu não sei, talvez pela pandemia, talvez tenha humanizado um pouco mais. O que você acha dessa evolução? Na verdade, a preocupação com pessoas, ela veio de um tempo para cá. Porque é o que eu falei, antigamente era departamento pessoal, você pagava. O papel do departamento pessoal era pagar direito o seu funcionário, pagar o benefício, pagar o salário. E não tinha tanto essa preocupação com a saúde mental do colaborador. E hoje há um treinamento humanizado para isso? Sim, sim, sim. E aí, com a pandemia, então acho que deu uma piorada, né? Entendi. Então, hoje o foco do recursos humanos é desenvolver as pessoas, né? É criar líderes que sejam capazes de liderar equipes, né? Porque eu acho que quando o líder ele tem uma saúde emocional, uma inteligência emocional estabelecida, ele cria confiança com seus liderados, né? Então, esse é o papel do RH. Eu acho que muita coisa vai mudar ainda, né? Por exemplo, o e-social que está vindo aí, né? O e-social, só para vocês terem uma ideia, antigamente, eu que sou de departamento pessoal e gosto muito disso, então a gente tinha que informar para a Receita Federal, para a Previdência Privada e para o Ministério do Trabalho. A gente tinha que informar a mesma informação para os 3 órgãos. Entendi. E às vezes isso se desconversava, né? Porque eles não se conversavam antigamente. Com a evolução, hoje existe o e-social. Então, através do e-social, a gente consegue informar todas as informações do colaborador através do programa do e-social que vai para todos os órgãos. Então, as informações se conversam. Então, isso foi uma evolução muito grande, né? Então, ao invés da gente ter 3 sistemas diferentes para transmitir a mesma informação, hoje a gente tem apenas um.
Importante, né? Muito Né? importante. Então, isso é uma evolução muito grande. Então, por isso que eu falo a importância de você se reinventar, de você ir atrás das atualizações, porque se você não se atualiza, você fica para trás, né? Perfeito, muito, muito bom. É bom saber disso, né? Saber dessas Sim, áreas, né? sim. Por isso que nós sempre trazemos aqui profissionais de diversas áreas que, às vezes, nós somos leigos, né, no assunto, justamente, né, para atender os pedidos, né? Nós tínhamos muitos pedidos nos nossos feedbacks das redes sociais, né? De trazer atrás alguém, ainda falaram departamento pessoal, deve ser alguém das antigas, né? Sim, exatamente, é antigo, porque Departamento hoje em dia pessoal. não tem mais. E essa seria a próxima pergunta, da questão do governo. Vocês têm sempre que se atualizar em questão da numeração da carteira de trabalho, algo do tipo, do cadastro que o colaborador ele tem junto à Receita Federal ou alguma coisa do tipo ou não? Então, na verdade, a carteira de trabalho papel, ela tá deixando de existir, Que né? já tem um aplicativo também. Sim. Hoje em dia a carteira de trabalho ela é digital, né? Sim, E você vai lá, você baixa o aplicativo e a carteira de trabalho, antigamente, na nossa época, a gente tem a carteira de trabalho em sim, sim, papel, tem uma certa numeração. sim, é verdade. Hoje em dia, não. Então, os jovens, eles já podem baixar o aplicativo, a carteira de trabalho é o número do seu CPF, né? Então, ela tem lá os É 5 vinculado. primeiros números do seu CPF, então é tudo vinculado. Bacana, É, bacana. E no caso hoje, falando de hoje, você deu alguns conselhos, né, para quem quer adentrar esta área hoje. sim, sim. E quais os conselhos que você daria para quem, olha, hoje eu quero fazer RH, hoje eu quero ser um especialista em RH. Existe degraus para isso? Você entra como o quê? Auxiliar ou estagiário até chegar no seu nível, por exemplo, de especialista. Como Sim, funciona? sim, existe um degrau, né? Porque você vai fazer uma faculdade, você vai fazer cursos. Geralmente você entra como estagiário, né? Perfeito. E se você se sair bem, você vai ser efetivado. E aí você pode ser um assistente. Assistente, seria essa Assistente. É hierarquia. que dentro do recursos humanos tem vários subsistemas, né? Tem os subsistemas de folha de pagamento, tem o subsistema de atração e seleção, tem o subsistema de desenvolvimento organizacional, e aí você tem que ver qual que você se encaixa melhor. O meu Entendi, conselho hoje, por exemplo, o meu foco é folha de pagamento. Eu gosto de fazer o cálculo, né? entendi, Eu gosto entendi. disso. Mas eu preciso me reinventar. Porque, como eu falei lá atrás, a inteligência artificial e a tecnologia, ela tá vindo e ela vai acabar com muita coisa, ela vai substituir muita coisa, né? Então, hoje, o meu foco é desenvolver pessoas, né? É de você ter um olhar, você olhar aquele time e você olhar aquela pessoa e falar assim, ele tem potencial. A gente tem que trabalhar isso, isso e isso. Aquele não tem potencial, a gente tem que melhorar, né? A gente precisa fazer um plano de carreira, é trilhar planos de carreira. Mas eu, como RH, não adianta só eu olhar pro colaborador e ver que ele tem um potencial, mas ele também tem que mostrar que ele quer, né? Então, tem essas duas partes aí que é o papel do RH que a gente precisa desenvolver. Então, voltando à sua pergunta, quem quiser, né, ingressar nessa carreira, então a pessoa fala assim, eu quero fazer recursos humanos, que é bonito, que não sei o quê. Então, você tem um caminho aí a trilhar, né? Então, você começa uma faculdade, você faz os cursos, você participa de fóruns, e se especializar, né? Porque tá tudo acelerado, tá tudo acelerado. A cada semana é uma coisa nova que tá vindo, e é o que eu te falei. Nem sempre o que pratica no mercado é o que você vai praticar dentro da sua empresa, porque às Entendi. vezes não vai dar certo, né? Então você tem que ter uma visão, né? Então eu acho que você tem que ter uma visão, o recursos humanos, ele tem que ter uma visão do negócio. Né? Ele tem que pensar assim, bom, para minha empresa, isso aqui faz sentido eu trazer, faz sentido eu aplicar para os meus colaboradores, né? Então, para quem está começando agora, tem que ter uma visão assim. E quando ele começar uma faculdade, porque muita coisa ele vai aprender na faculdade, mas na prática é diferente, né? Então ele vai fazer uma faculdade, ele vai ser um estagiário, ele vai virar um assistente, se ele gostar, ele vai conseguir virar um analista, e Entendi. aí ele vai conseguir ver para onde que eu quero ir aqui dentro do recursos humanos, né? Qual que é a área que eu quero ir? E, Fernando, essa questão da empresa, é claro que vai depender muito da empresa se ela investe no RH, né? Claro, não vamos citar nomes, mas existem empresas que não têm um serviço tão forte do RH. Isso seria da capacitação dos seus profissionais, ou a própria empresa não procura esse setor. Ela é diferente nesses quesitos. Isso vai de empresa para empresa. Você pode me Isso dizer que tem empresas que investem no investe, RH e tem empresas que exatamente, não. exatamente. Tem empresa que investe, que o foco é desenvolver as pessoas, porque você imagina, você trabalha num ambiente que você está feliz, você vai Exato. trazer mais resultados para a empresa, né? Agora, tem empresa, geralmente, empresa familiar, às Nossa, vezes.
E Sei que muito ele bem não. que a empresa Então, familiar é empresa complicado. familiar, talvez ele não tenha esse olhar tão Complicado. crítico para o colaborador, né? Ou tem empresa que pensa assim: ah, é mais uma pessoa. Se ele não quiser, ele vai embora, vem outro, tá? Mas hoje, pelo que eu vejo, a tendência do mercado e pelas empresas dos fóruns que eu participo, a maioria se preocupa com o colaborador. Tá? A maioria se preocupa. Então, a empresa menor, empresa que não tem tanto recurso assim, né? Porque Entendi. para você Claro. poder fazer um treinamento focado naquilo que você quer para o seu colaborador, você tem que ter uma verba, né? Sim. Você tem que ter. Então, tem empresa que não tem, né? Então, geralmente, essas empresas, elas pecam muito, porque elas acabam perdendo um colaborador bom, né? É o que eu sempre falo lá, é o que a gente sempre fala. A gente tem que valorizar o colaborador enquanto ele está aqui. Não é valorizar um colaborador que ele vem com uma cartinha de demissão e aí você vê, você fica surpreso e fala assim: ah, não, peraí que eu vou tentar um aumento para você. E vai lá e fala: ah, te dou 10% de aumento, você fica. Não é nessa hora. Você tem que valorizar enquanto ele está lá, né? E o foco hoje do RH é esse. É cuidar do seu colaborador, é desenvolver o colaborador e proporcionar treinamentos para que ele consiga crescer dentro da empresa. Foi muito interessante que você colocou a respeito também das empresas familiares, né? Sim, Nós sim. lidamos muito com isso na questão da consultoria. O que é uma empresa familiar? Geralmente, as empresas que são familiares, onde só os familiares trabalham, ou eles estão em cargos de liderança, eles não Exatamente. entendem da questão da profissionalização. Não é isso, Fernando? Exatamente. Eles não É entendem bom, isso. né, trocar essas ideias com quem entende do assunto. E isso Exatamente. dificulta muito o trabalho da consultoria, questão da empresa familiar, Sim, contrate um sim. serviço especializado, um serviço profissional. Isso atrapalha a questão não só do RH, mas do treinamento, do desenvolvimento. Exatamente, Não é isso? é isso mesmo, exatamente. E são pessoas muito antigas e que para a gente colocar alguma coisa na cabeça deles é meio complicado. Eles são, assim, resistentes a Entendi. mudanças, né? Eles não querem acompanhar o mercado. Então, além Realmente. do plano de carreira, o RH ele tem o papel de identificar quem é aquele que pode assumir aquela liderança. Então, ele tem que fazer um plano de sucessão para os cargos de liderança, Isso é né? importante, muito importante. Então, a empresa sendo familiar, então ela pode crescer, né? E precisar de líderes. Então, a empresa tem que estar preparado para colocar uma pessoa na liderança, ou por ser familiar, o filho, o sobrinho, o parente, ele não quer participar, eu não quero trabalhar, né? Então, o RH ele tem esse papel também de fazer o plano de carreira e ter plano de sucessão para os cargos de liderança. Muito importante, Fernando. Boas as suas colocações, né? E a gente tem uma visão maior do que é o RH, do que é o recursos humanos, né? Que, inclusive, falando nisso, na sua área de especialização, você atua em vários subsistemas, né? Sim, sim. Você citou alguns aqui, você poderia nos falar novamente? Os subsistemas são setores que vão formar a máquina do RH. Exatamente, né? Então, dentro do recursos humanos, eu vou falar lá onde eu trabalho, né? Então, a gente tem, tem o pilar a gente chama de pilar lá, né? Que é de folha Ok, de pagamento, que cuida desde admissão até pagamento de benefícios e cuida de rescisão, tá? entendi. Todos. A gente tem a medicina ocupacional, que também fica dentro do RH. A gente tem o departamento de atração e seleção, né? Ok, Que para você atrair candidatos, né? Os candidatos se interessarem pelas vagas, se inscreverem no LinkedIn. E a gente tem e a seleção, né, em si. A gente tem também o pilar de desenvolvimento humano, que é esse pilar voltado para desenvolver as pessoas, né? De você ter um olhar mais crítico e falar, ó, aquele ali a gente precisa desenvolver, aquele ali está um pouco para baixo. Vamos lá para ver o que está acontecendo, vamos tentar pelas beiradas muito para saber o que importante, está sim. acontecendo. E a gente tem o pilar hoje, que é uma coisa que está em alta, que é a responsabilidade social, que é o pilar de ESG, né? Que ele está super em alta, que são práticas que a empresa tem que fazer, são boas práticas que a empresa tem que fazer dentro para os colaboradores, né? É legal que a gente teve agora uma ação de responsabilidade social, que a gente foi o pessoal lá, eles foram no orfanato passar um dia com crianças carentes. Bacana. Então a gente Bom, está sempre fazendo o que impacta no meio ambiente, o que a gente pode fazer dentro da empresa para não impactar tanto. Vamos acabar com os copos de plástico e vamos dar garrafinha para os nossos colaboradores, né? Vamos colocar lixo orgânico, papel, plástico reciclado e tal.
Então, tem esse departamento que ele está crescendo muito hoje, que é de responsabilidade social também. Muito bacana, Fernanda. E até usando esse gancho que você disse da humanização, você acha, pelos seus anos de experiência, já que há uma humanização, que há ali um cuidado maior com o colaborador, como posso colocar isso que seja uma maneira bem agradável de dizer? Existe um aproveitamento disso? Por exemplo, a pessoa fala: "Ah, a empresa hoje ela olha mais para mim, hoje ela tem um cuidado maior comigo, então eu vou fazer ali uma chantagem emocional, ou vou mais para o lado emocional". Acho que isso entra também na questão do perfil do Sim, colaborador, sim, do que vocês perfil do... trabalham com isso, né? Exatamente, E já tem um exatamente. plano de ação para isso? Vocês passam por esse, Sim, sim, a gente tem. vocês estão preparados para esse tipo de perfil? Eu vou reformular a pergunta. Tá. É, poxa, vamos dizer, eu sou o seu colaborador, né, da empresa. Então eu sei que a empresa está se preocupando comigo, como que eu vou, como que eu estou indo, como está minha família e tudo mais. Existe aquele perfil que se aproveita disso, que usa de chantagem emocional. Enfim, a gente vai entrar no outro assunto também, que eu não sei se tem os mesmos indicadores, por exemplo, dos call centers, onde nós trabalhamos. Questão do turnover. Isso entra também, tem que segurar ali o colaborador, independente do Tem, perfil dele. Você entendeu tem. a pergunta? Eu Seria entendi a nesse sentido? pergunta. Para a gente ter um resultado, para a gente saber o que está acontecendo com o nosso colaborador, a gente tem que ter indicadores, né? Perfeito. A gente tem que trabalhar com Esse é o indicadores, ponto que eu ia chegar. né? Perfeito. Então, por exemplo, eu preciso saber um indicador de quantas mulheres tem na liderança. Então, a gente faz lá a contagem de quantas mulheres tem na liderança, o turnover. Então, eu tenho um indicador de turnover, né? Perfeito. Eu tenho um indicador de absenteísmo. Eu preciso saber quantos atestados a gente teve, qual foi o maior CID. Então, a gente já entende que saúde mental é o CID-F. Então, quantos CID-Fs eu tive no decorrer do mês? Aí a gente começa a fazer, né, o CID-F, né, que é o de problema psicológico, né, Ok. de saúde mental. Quais foram os departamentos que mais apresentaram atestados com CID-F? A gente tem um indicador. Quais são os dias que mais recebe atestado médico, né? Hoje a gente fala de 1.500 funcionários e a gente tem uma parte de call center lá também, que é a parte Perfeito. do telerisco, né? E é muito complicado, porque eles são assim, hoje em dia veio a tecnologia porque tem a consulta virtual. Perfeito. O colaborador acorda e ele fala: "Ai, acho que hoje eu não vou trabalhar". Ele vai lá, faz uma consulta virtual, o médico vai lá e dá 2 dias de atestado. Então, tudo isso, a gente tem indicador para tudo isso. Quem deu atestado que veio de teleconsulta? Quem Muito bom, realmente muito bom. estava, entendeu? Então, a gente precisa ter indicadores e é com base nesses indicadores que a gente vai conseguir ver aonde que a gente tem mais deficiência que a gente precisa trabalhar. Perfeito. Na verdade, essa pergunta ela foi provocativa mesmo para chegar na questão dos indicadores. E é muito importante, né, conversar. A sua área, ela vem muito com a minha área, que é treinamento e Sim, desenvolvimento. Nós sim. trabalhamos muito com RH e passamos por essas questões. Fernanda Gomes, você disse então para nós que há um perigo hoje dessa questão do papel, que era tudo documental e hoje é tudo virtual. Exatamente. Isso entra também naquela lei de proteção de dados? Entra. Qual o perigo que corre hoje, por exemplo, se houver uma pane, como que isso existe backups? Como funciona isso? Então, a gente, lá pelo menos onde a gente trabalha, a gente tem um backup de tudo. Perfeito. Então, se der uma pane, a gente tem um backup que a gente consegue recuperar todas as informações. Mas é o que eu te falei. Por trás disso, tem um departamento de TI, de tecnologia, Perfeito. e que eles conseguem ter acesso a todas essas informações que o candidato vai lá e imputa. Então, é nisso que a gente tem que ter o cuidado. Quem que vai ter acesso a isso? Por onde que isso vai passar? Né? Esse é uma das discussões que a gente teve no fórum, né? Dessa preocupação com a segurança das informações, né? Porque antigamente assinava o papel, a gente guardava no prontuário, estava Exato. seguro. Hoje em dia não, ele fica lá na nuvem. E aí? Ele fica lá por quanto tempo, Exato. né? Então, foi mais uma pergunta provocativa. Por quê? Onde eu quero chegar com essas perguntas, né? Falando com um especialista em RH. É do planejamento da empresa. O planejamento, a estrutura que a empresa tem que ter. Mesmo que ela seja uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, não importa. Né? Uma empresa familiar não importa. Ela tem que ter toda uma Tem que ter estrutura, uma estrutura. exatamente, principalmente, né?
vou puxar a sardinha aqui para o treinamento e desenvolvimento, para o TI&D, Sim. mas para a área de RH, que lida com as pessoas, com as informações das pessoas. Então tem que ter uma estrutura muito boa por trás disso, né? Exatamente, e é o que a gente fala lá. Além de ter uma estrutura, de ter um planejamento, a gente tem que ter os processos internos nossos de RH muito bem desenhados, muito bem definidos, Perfeito, isso é né? importante também. E a gente é uma área, todo mundo erra, né? Sim. Isso errar é humano, todo humano. mundo erra, mas a gente tem que ter um cuidado maior. Por isso que a gente tem os processos desenhados. Então hoje, se alguém sentar na minha cadeira e for fazer o que eu faço, o meu processo está desenhado, né? Então a gente procura tudo, a gente quer documentar para ninguém ficar perdido, né? Então eu acho que esse é um papel também importante no RH. Tem que ter muita organização, tem que ter um planejamento assim impecável e tem que ter processos e tem que seguir os processos. A gente tem pessoas que são muito resistentes, né? E é muito complicado. Aí essas pessoas a gente tem que ter um maior cuidado, tem que ter um tato melhor. Mas assim, qualquer pessoa é resistente à mudança. Então, se a gente vai implantar algum novo, algum processo diferente dentro do nosso departamento do RH que vai impactar em outras áreas, a gente tem que ter um cuidado, porque tem pessoas que são resistentes, que falam, mas para que eu vou fazer isso? Né? Exato, acontece. A gente tem uma avaliação lá, né? A gente tem uma avaliação anual, que é a avaliação 360. E muitos líderes antigos, né? Eles implantaram tem uns 2 anos, mas até hoje tem gente que é resistente. Eles falam, nossa, mas para que tanta pergunta? Por que eu tenho que responder isso? Então, eles não conseguem ter uma visão mais estratégia, né? Do negócio, por que é importante, enfim. Então, ter os processos muito bem desenhados, eu acho que é fundamental para a gente ter um andamento bacana, né? Para tudo sair conforme a gente planeja. Sim, com certeza, né? O planejamento e estratégia sempre é importante. Exatamente, né? sempre. Fernanda, eu agradeço a sua participação no nosso podcast. Eu acho que foi muito agregador com as suas informações, né? Principalmente para quem busca, quem pediu aí, né, nos feedbacks, aí nos pedidos nas redes sociais de ter, né, o departamento pessoal, o RH. Sim. Então acho que isso ajudou bastante. Fica o convite para você voltar. Sim, porque eu volto. tem muitas informações ainda, tem muita coisa. Tem muita coisa, assim. Se a gente for falar, a gente pode marcar um dia para falar só de treinamento, um dia só para falar de plano de carreira, de sucessão, o que a gente precisa para fazer um plano de carreira. Acho que é bem bacana, mas eu agradeço o convite aí. Então já fica o convite para voltar novamente. Agradeço a sua presença. Se precisar, conte conosco. Obrigada, viu? A vocês que ficaram até este momento, tenho certeza que gostaram aqui do nosso bate-papo com a Fernanda Gomes, especialista em RH. Não se esqueçam dos recados iniciais, do link da descrição. Não marca bobeira, vai lá que tem uma surpresa bacana para vocês. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e aguardo vocês no nosso próximo episódio do M7 Podcast.